Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Hoje é meu aniversário, dia 26 de abril, e eu quero convidar você a tomar um café comigo, tomar aí um pãozinho de queijo, né? Você possa tomar um café aqui comigo e a gente possa conversar a respeito de algo muito importante. Na verdade, o aniversário é meu, mas eu queria presentear você com algo muito precioso aqui da Bíblia, da Palavra de Deus, que tem me sustentado ao longo de anos, já há décadas tem me sustentado um princípio, um ensinamento bíblico muito importante, que eu vou extrair daqui, já digo logo, não é como evangelho. Não estou compartilhando o evangelho do reino, diretamente falando, mas eu vou compartilhar com você algo de autoajuda baseado no melhor que se possa ter de autoajuda, embora a Bíblia não tenha essa finalidade direta, mas nós podemos extrair importantes lições para vidas e aprendizados da vida. E aí é por isso que eu chamaria isso de autoajuda, como se convencionou chamar, tá bom? E vou meditar com vocês aqui no livro de João, aliás, não João não, Mateus capítulo 16. É, e a minha meditação, eu convido você para a gente conversar a respeito de algo muito importante, que é o conceito das pessoas a nosso respeito. O potencial danoso que a nossa ênfase exagerada no conceito das pessoas tem para a gente, tanto quando a gente é reprovado nessa tentativa de aprovação do conceito, do nosso autoconceito, quanto quando a gente é aprovado, seja reprovado, quando nós temos exagerada essa motivação, essa preocupação com o que as pessoas estão pensando da gente, de qualquer forma vai nos fazer muito mal. Tem um potencial de nos matar, de acabar com a nossa existência, de tirar a nossa paz, de tirar a nossa alegria de viver. E até literalmente, muitas pessoas estão tirando as suas vidas exatamente por isso, porque não suportam mais viver atendendo a essa demanda de aprovação, essa demanda de me prova que você é uma pessoa boa, me prova que você é aquilo que você diz que é, me prova que você não fez o que estão dizendo que você fez. E esse movimento todo o tempo de prova do que eu sou, do que eu não sou, do que eu fiz e do que eu não fiz, ele mata tanto existencialmente quanto até tira de verdade a vida, mata psicologicamente, mata a alegria, quando até leva a pessoa a ficar doente e morrer ou a se suicidar. Tenha ela no desfecho a aprovação ou a reprovação das pessoas. Tanto que você vai ver pessoas se matando ou vivendo na depressão, extremamente infelizes, por causa de não ter conseguido mostrar para as pessoas a verdade que ela queria a respeito do que ela é ou do que ela fez ou não fez. E nós vamos ver pessoas de extremo sucesso que conseguiram passar aquilo, aquela imagem e aquela aprovação das pessoas. E são aplaudidas e exclusivamente aplaudidas em um nível muito elevado. Mas mesmo assim, ainda vivem na depressão, vivem tristes, vivem sem alegria, e muitas delas dão cabo da sua vida literalmente, quando não vivem sob efeito de droga, de anestésicos em geral, de algo que tira eles dessa vida, porque não suportam, mesmo tendo sido aprovados, mesmo que o conceito das pessoas sobre elas seja um bom conceito. Então é por isso que eu queria meditar com vocês Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13. Repito, o aniversário é meu, mas o presenteado vai ser você. Receba o presente que eu tenho para você aqui. Quem vai compartilhar esse presente com você é alguém que tem legitimidade para isso.
ao final do vídeo, talvez o vídeo fique grande, justamente porque eu talvez ao final vá fazer um depoimento pessoal, eu vá abrir o meu coração para dizer de algo da minha vida para você. Talvez eu não faça, não por mim, por medo de me expor, eu não tenho esse medo, mas talvez para evitar interpretações equivocadas de muitos, talvez eu não faça, ou talvez eu faça e tire. Mas acredite, você está diante de uma pessoa que tem legitimidade para falar sobre isso, sobre o peso insuportável que é viver tentando a aprovação das pessoas. Seja porque nasci com uma pessoa com deficiência, quase nasci, aos 10 meses de idade, fui acometido de paralisia e vivi tentando provar para as pessoas um monte de coisa que eu não precisava. E sendo atacado e afrontado pelos olhares das pessoas, vendo em mim, por causa da deficiência, algo que eu não era e eu tentando provar algo contrário. Vendo limitações em mim que não existiam e eu tentando provar o contrário. Quando também por outras experiências ao longo da minha vida, como divórcios, e ter que lidar também com isso e tentar provar ou mostrar alguma coisa para alguém, ou decidir se faço ou se não faço, em alguns momentos tentando, em outros não, e o peso que é isso. E eu quero, então, eu tenho legitimidade, por isso estou falando com você, para falar sobre isso daqui. Mateus capítulo 16, Jesus vai dizer no versículo 13, aliás, Mateus está narrando e dizendo, quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, é importante ele dizer que isso aconteceu nesse momento para a gente ver o contexto. Qual é o contexto? A gente puxa no próprio capítulo 16 ainda, no versículo 1, aqui nessa região aqui de Cesareia de Filipe, onde ele estava, os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus, versículo 1, e para o provar, olha o que está em jogo, é a prova de alguma coisa, para o provar, provar o quê? O que é que Jesus vinha tentando dizer para as pessoas todo o tempo? Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o Messias que havia de vir. Eu sou o libertador. Eu sou o Verbo encarnado. Eu sou o Deus em carne e osso, porque eu sou um com o Pai que é Deus. E para o provar, pediram-lhe: mostra-nos um sinal vindo do céu. Esse é o contexto em que Jesus chama agora então os seus discípulos e vai conversar com eles. É esse contexto da demanda da prova por parte das pessoas de quem de fato Jesus era e se Jesus era mesmo tudo aquilo que Jesus estava dizendo que é. E consultou então os seus discípulos, Jesus dizendo: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? O que as pessoas estão falando a meu respeito? Quais são as notícias que os jornais estão veiculando sobre mim? Quais os comentários que estão fazendo nos posts no Instagram, no YouTube que eu faço? Quais são os ataques virtuais e presenciais e pessoais que eu estou recebendo? Quais são os elogios? O que é que as pessoas estão falando a meu respeito? O que é que as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Quem eles estão dizendo que eu sou? E eles responderam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros, e Jesus não era, um equívoco. Outros, Elias também não era, outro grupo equivocado. E ainda há quem diga que isso é Jeremias ou algum outro dos profetas, também mais um outro grupo completamente equivocado. E eu gosto de pensar que essa resposta dos discípulos foi interrompida, embora o texto em si não nos dá margem para isso, mas não nega e nem confirma, mas eu gosto de pensar que Jesus já cortou, porque Jesus de verdade não queria aqui saber obter a informação sobre o que estão falando a meu respeito. Me diz aqui, Jesus não tinha isso, não entrava nessa. Em primeiro lugar, ele não precisava, e segundo, ele sabia, ele conhecia o coração das pessoas. Então não era motivação, por isso ele podia cortar, e eu acho que ele o fez. E se os discípulos tivessem continuado naturalmente ou instigado por Jesus, iam começar também a dizer, olha, tem uns que estão falando que o Senhor é um mentiroso, que o Senhor é um falso profeta, que o Senhor é o falso Cristo, que o Senhor é um mentiroso, estão dizendo que o Senhor é um charlatão. Se desse vazão, certamente, porque as pessoas diziam também essas coisas sobre Jesus. Que o Senhor é um ilusionista,
Não passa de um mágico, de um mentiroso, de um enganador. Mas Jesus interrompe porque não é o que interessa. O que interessa, Jesus vai dizer no versículo 15. Então Jesus interpelou: Mas vós, quem vocês dizem que eu sou? Ah, essa questão de provar quem eu sou, quem eu não sou, desde o Gênesis, que é o livro dos princípios, o livro do princípio, em que nós extraímos tanta coisa de lá. Desde lá, nós vemos a humanidade colocando em xeque quem Deus é e quem ela é em Deus. Quando a serpente, tendo questionado Adão e Eva, tendo questionado a humanidade sobre o que podia, vocês não podem comer disso aqui, Deus disse, não pode, assim, a gente não pode comer só porque se a gente comer, a gente vai morrer. E a serpente, então, questiona, levanta a bola do questionamento em relação a Deus, a quem Deus é, a verdade, amor, e que não mentiria para a humanidade, diz, não é verdade. Deus está mentindo para vocês. A verdade é que no dia em que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Então, o questionamento sobre a identidade de Deus, sobre quem Deus é, começa lá ainda no Jardim do Éden. No deserto, passando ali, então, para pegar só um episódio na Velha Aliança, no deserto, depois de Deus tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, tirar com mão poderosa, como é a expressão que a Bíblia usa, para fazer referência a tantos milagres que não dava para ficar todo o tempo repetindo e descrevendo, tamanhos eram, que a Bíblia vai dizer várias vezes o quê? Com mão poderosa Deus tirou vocês. Porque teve as 10 pragas, coisas extraordinárias, milagres extraordinários. Depois que sai aquela coisa do mar se abrindo para eles poderem passar. E de pão descendo do céu. E tantos e tantos e tantos milagres que eles presenciaram. E Deus tirar o povo de Israel, que estava subjugado, indefeso, desarmado, da mão de Faraó, uma grande potência militar, e tira de lá, através de milagres. E de repente, no deserto, quando Moisés sobe para o monte, está ali recebendo as leis para trazer para o povo, para poder instruir o povo como deve viver a vida, para o bem deles. E quando chega então ali, passam-se os dias, e passados 40 dias, salvo engano, 40 dias, o povo já não suporta. E diz, uai, cadê Moisés? Não veio, sumiu. Abandonou a gente. Vamos fazer aqui um Deus para nós mesmos aqui, vamos voltar para o Egito. Senão nós vamos morrer aqui. Moisés abandonou a gente, Deus abandonou a gente. E eles fazem então um bezerro de ouro, pegam ouro, colares, brincos, pulseiras, tudo que eles tinham de objeto de ouro, derretem aquele ouro. E os artesãos, os artistas ali, os profissionais, fazem com aquele ouro um bezerro de ouro. E eles se viram para aquele bezerro de ouro e começam a adorar aquele bezerro de ouro, dizendo: Eis aqui, aquele está aqui identificado. Olha aqui quem tirou a gente do deserto. Eis aqui o nosso Deus que nos tirou de lá do Egito com mão poderosa. E ele vai nos levar de volta agora. Identidade de Deus questionada. Começaram a olhar para o bezerro e dizer: Deus é isso daqui. E aí Deus então toma a forma de homem na pessoa de Jesus. O verbo se faz carne. O amor se faz carne. A palavra se faz carne. Para dizer, eu preciso me identificar com eles aqui, na terra, no tempo, no espaço, com carne e osso, comendo com eles, bebendo com eles, abraçando eles, falando de maneira audível aos seus ouvidos, para eles entenderem quem eu sou, para eles me conhecerem quem de fato eu sou. Mas Jesus já começa justamente, então, o seu ministério. E ali no deserto, duas das três questionamentos ali das tentações. E se foi tentação é porque não era algo fácil de você passar por cima e superar, senão não era tentação.
Era algo, como o próprio nome diz, tentador. Havia um conflito ali. Sim. E duas das coisas, a primeira e o último questionamento que o diabo faz ali no deserto para Jesus é: se você é mesmo filho de Deus, você está com fome há 40 dias sem comer, manda essas pedras aí se transformar em pão. Se você é mesmo filho de Deus, pede que ele vai transformar isso daqui, transforma isso daí e come. E depois lá o último é: se você for mesmo filho de Deus, pula daqui, nesse penhasco, esse monte de pedra aqui, pula e sai rolando aqui pedra abaixo. Porque está escrito que se você for filho de Deus, você vai ser protegido, ele vai mandar seus anjos e nada vai acontecer com você. Prova que você é filho de Deus. Já começa o seu ministério com essa tentação. E Jesus diz: não, eu não tenho que provar nada para você nem para ninguém. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sei quem eu sou em Deus, eu sei por que eu vim, o que eu vim fazer aqui. Eu estou muito convicto e alicerçado na palavra, como ele responde através da palavra. E ao longo do seu ministério, muitos questionamentos como esse que nós vemos aqui no início do capítulo. Se você é mesmo esse que você diz que é o Filho de Deus, prova pra gente, mostra algum sinal pra gente. Mais sinais do que Jesus já tinha mostrado, hein? E vinha mostrando. Mostra algum sinal do céu. Porque o Senhor está mostrando sinal aqui, o Senhor está curando as pessoas, tem cego vendo, tem surdo ouvindo, tem mudo falando, tem a pessoa paraplégica, deficiente andando, tem morto ressuscitando, mas é tudo nesse mundo. Ainda não é suficiente para provar quem você é. Jesus, você quer provar cabalmente quem você é para a gente? Isso vai ser suficiente? Mostra um sinal do céu agora para a gente. Aqui na terra não é suficiente todos esses sinais que o Senhor tem feito. Essa demanda todo o tempo de prova. E Jesus termina o seu ministério. Com também, do mesmo jeito que começa lá no deserto, com o questionamento do diabo, se você é filho de Deus, com um daqueles ladrões, quando ele estava na cruz, um deles, salvo engano, que estava à sua esquerda, ele vai dizer o que para Jesus? Se você é mesmo filho de Deus. Até o final. Praticamente as últimas palavras que Jesus ouve, quase as últimas palavras, é ainda questionamento sobre quem ele é. Se você for mesmo, prova. Desce daí e tira a gente. E aí nós vamos acreditar. Isso é o que mais Deus ouve desde que fez o ser humano. Se o Senhor é mesmo, prova. Se o Senhor existe mesmo, prova. Se o Senhor me ama mesmo, prova. A natureza, a Bíblia diz que a natureza, a complexidade, a beleza da natureza prova que Deus existe. E de maneira poética, em Salmo 19, diz que a natureza conversa consigo, que um dia conversa com outro dia sobre a existência de Deus, a beleza dos dias e da natureza, poeticamente é dito ali como sendo uma conversa sobre Deus e sobre a natureza dele e sobre o poder dele, sobre sim, ele existe. Para usar o termo que a própria Bíblia usa, a tradução usa. E por isso, Romanos, Paulo vai dizer na carta aos Romanos que nós somos indesculpáveis, porque a própria natureza diz Deus existe. Você não tem desculpa para dizer eu pensei que ele não existia. Mas como nós não nos contentamos com as provas que nós demandamos, estamos sempre demandando mais prova, prova de novo, prova mais, manda um sinal do céu, agora manda um do inferno então, porque nunca é suficiente. E a Bíblia diz que Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Prova pelo fato de. A Bíblia está dizendo que tem um fato só que é suficiente, embora Deus nos tenha amado por muitas outras formas e evidências e demonstrações. Mas tem um que é suficiente, que é que ele morreu por nós. E nós não consideramos a própria morte dele em nosso favor como suficiente. E nós demandamos mais. E nós, dia após dia,
nós viramos para Deus sinceramente em nossas orações e dizemos: Senhor, eu sei que o Senhor, a Bíblia está dizendo que o Senhor já deu o que o Senhor tinha de mais, que era a própria vida, era o seu próprio filho, que morreu por mim para provar e provou que me ama. Mas deixa eu te pedir, prova que me ama mesmo fazendo eu passar nesse concurso. Prova que me ama mesmo fazendo eu ficar curado dessa minha deficiência, como eu ao longo de muitos anos orei. Prova que o Senhor me ama mesmo, resolvendo esse ou aquele problema meu. Prova, prova, prova que o Senhor é, prova que o Senhor ama. Prova, 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 prova. O que é que isso diz para mim e para você? Qual o presente que eu tenho, que Deus tem, para usar o meu aniversário para dar para você esse presente hoje? É relaxa. Deus tem dito isso para mim ao longo dos anos. Disse isso para mim ontem. Está dizendo isso para você hoje. Relaxa. Relaxa. Desiste. Você não vai conseguir. Deus não conseguiu provar o suficiente. Não aos olhos de quem demanda as provas. Aos olhos de Deus, já está provado o que tinha que ser provado. Mas ao olho dos que demandam provas, não é suficiente. Eu e você continuamos demandando prova de Deus. E por isso Deus diz para você: para, relaxa. Ei, respira. Para. Você vai morrer. Você não vai suportar. Não entre por esse caminho, ou na verdade, saia desse caminho o mais rápido que você pode. Você é, Deus diz, o que eu digo que você é. Independente do que as pessoas dizem e independente até do que o que de fato você fez ou está fazendo. Porque até o que você fez ou está fazendo, a Bíblia nos diz, está sobre Jesus, sobre os ombros de Jesus, o castigo que nos traz a paz. O olhar de Deus para mim e para você é de paz, independente até do que eu e você estejamos vivendo. Isso é o que identifica você hoje no chamado tempo da graça com Deus. E isso tem que te ser suficiente. Não entra nessa, porque você vai sucumbir. Você não vai suportar. E você já não está suportando. Se você parar para ver, se permitir parar, você vai reconhecer isso. Ah, Wemi, mas não é suficiente. Eu preciso de pessoas também, eu preciso de seres humanos, eu preciso de relacionamento. Sim, tem um vídeo meu em que eu trato disso. O título do vídeo está no YouTube, eu te desafio a assistir. São uma sequência de 3 filmes, de 3 vídeos. Deus não é suficiente. Eu mesmo disse isso. Vai, assiste lá o vídeo, você vai ver por que eu digo isso. O próprio Deus decidiu assim. Nós nos relacionamos, somos seres relacionais e Deus decidiu que não seria suficiente, que nos faria para dependermos uns dos outros, sim. Mas a questão é, você não precisa de tanta gente quanto você precisa, você não precisa da aprovação de tanta gente quanto você está correndo atrás e eu estou correndo atrás. Não, não precisa. No mundo virtual, não, eu não preciso de tantos inscritos, eu não preciso de tantos seguidores quanto eu estou demandando, sim, ter. Eu não preciso de tantas curtidas, tantos likes e tantos compartilhamentos quanto sim eu estou buscando. Eu não preciso de todos esses. Eu preciso de uns poucos amigos. Preciso sim, mas eu preciso de poucos. Como o mesmo princípio lá da igreja, 2 ou 3 me é suficiente. Sim, 2 ou 3 me são suficientes. Quanto mais, melhor. Não é que eu vá fechar as portas. Quanto mais, melhor. Mas 2 ou 3 suficientes. E relacionamentos, eles têm níveis. Você pode dizer, não, mas eu tenho que me defender, porque senão as pessoas vão acabar me interpretando mal e me julgando, me condenando e vão me sacrificar. Vão me vender por 30 moedas de prata, como fizeram com Jesus. Acredite, se tiverem que te vender, vão te vender. Se tiverem que te trair, vão te trair. Quem vai fazer, se você provar ou não provar, mais cedo ou mais tarde, vai fazer. Cuidado é com a própria demanda. A demanda, o nível de demanda das pessoas já tem que fazer você ter um filtro bastante cuidado. Discernir cada caso. E aí nos vem esse versículo 15. Mas Jesus interpelou: mas vós, que dizem que eu sou? E aqui que eu digo para vocês,
poucos são suficientes. Aqui a Bíblia diz que estava com seus discípulos aqui. Estava com os 12. Possivelmente eram apenas os 12 aqui. E diz, tá bom, mas e para vocês? Jesus viu que o relato que estava dando está tudo errado. Entenderam tudo errado. Estão me interpretando tudo errado. Ninguém acertou até aqui. Mas Jesus já interrompe e diz, tá, mas não interessa. O que interessa é, vem cá, olha nos meus olhos, Jesus diz. Vocês 12 aqui, para vocês. Com quem eu como, com quem eu tomo café. Com quem eu como um pão de queijo. Com quem eu tomo vinho. Com quem eu durmo. Você aqui perto de mim. O que é que você diz a meu respeito? Qual o conceito que você tem de mim? Esse é importante. O conceito seu, que é próximo de mim, é importante. Ainda que mesmo assim eu não vá viver dele, eu vá viver do conceito de Deus a meu respeito, mas ele me é muito importante, até para saber se eu estou conseguindo fazer aquilo que eu quero. E eu queria trabalhar aqui com vocês alguns níveis de relacionamento, bem rapidamente, eu acredito que agora eu consigo passar um pouco mais rápido. Alguns níveis de relacionamento que acontecia com Jesus e acontece com a gente. Que é natural. Eu experimentei todos esses níveis de relacionamento. Eu tenho todos esses níveis de amizades aqui. É natural. E eu vou usar aqui apenas para fins didáticos, em alguns exemplos que eu vou dar, comparações que eu vou estar falando aqui, é apenas com esse fim aqui didático e de autoajuda, tá bom? E tem a afirmação que eu vou fazer aqui que não necessariamente foi assim. Mas passa uma ideia de uma possibilidade de. O primeiro nível de pessoas que eu queria colocar de trás para frente é pessoas como Judas, que vão te trair. Pessoas que me traíram. Pessoas que vão te trair. Existem, independente de tudo que Jesus fez, mas ele vai lá e por causa do que as pessoas estão falando, ele mesmo não acreditou, porque se ele acreditasse de verdade que Jesus era o Filho de Deus, ele não teria feito. Mesmo andando com Jesus, comendo com Jesus, tem gente que vai andar com você e não vai te conhecer. Existe outro nível de pessoas como a multidão, que sem motivo nenhum vão se ver gritando: crucifica, crucifica. Do nada, tem gente que vai ficar dizendo nos meios sociais e nos meios reais: crucifica, crucifica, é isso mesmo, é isso aí mesmo, merece mesmo, é um absurdo mesmo, é um safado mesmo, é um sem vergonha mesmo. É um anticristo mesmo, é um herege mesmo, é um sem vergonha mesmo. Crucifica, crucifica, nem te conhece. E alguns da multidão, creio eu, talvez tivessem pessoas ali, inclusive, que receberam um milagre de Jesus. Ou que fossem próximos de alguém que recebeu um milagre. E que estava lá gritando: crucifica, crucifica. Mas para Jesus, e vocês que estão aqui comigo? Esse é o que importa. Vocês que muito mais do que receberam o meu milagre, vocês convivem comigo, me ouvem. E vocês? Existe um outro nível que eu diria que é aquele dos 70 discípulos, que além dos 12, a Bíblia menciona outros 70 que foram enviados também. Desses 70 aqui, não fala que se posicionaram aqui nem nada, então simplesmente sumiram. Desapareceram. Nem condenaram e nem. Não falam nada. Nem defendem nem condenam. Não estão do seu lado e nem estão lá gritando e dizendo: joga, condena, condena, crucifica, crucifica. Vão ter pessoas como aqueles pais, e esse é bastante duro. Os pais de um jovem cego, de nascença, que foi curado por Jesus. E quando as autoridades, essas que queriam matar Jesus, e aquele pai daquele filho cego desde nascença, um jovem já, passou toda a vida cego, num mundo em que a cegueira era mais complicada ainda do que hoje, que já é complicada. A deficiência hoje é difícil lidar com ela, não pela deficiência em si muitas vezes, mas por causa das barreiras sociais e das barreiras arquitetônicas, das barreiras atitudinais. Imagina naquela época, em que se entendia que uma pessoa dessa era amaldiçoada por Deus e que não tinha nenhuma estrutura para um cego. Imagina um pai que ama vendo o filho viver daquela forma com aquela cegueira.
E tudo que uma pessoa cega mais quer é enxergar, tudo que um paralítico mais quer é andar. Eu sei disso, eu sei da minha pele. Tudo que o pai e uma mãe quer, talvez mais até do que o próprio filho com deficiência, é que ele seja curado daquela deficiência. E Jesus vem e cura aquele filho. E as autoridades que queriam matar esse Jesus que fez um bem tão grande para ele, chamam ele para ver quem foi que curou ele. E o texto nos diz que fizeram esse questionamento porque quem reconhecesse que Jesus era o Filho de Deus e que realmente andava fazendo, e que era milagre mesmo, que aquilo era milagre e que não era mentira, ia ser expulso da religião, ia ser expulso da sinagoga. E em nome da religião, em nome de não sair da membresia, em nome de não sair do clube, em nome de não sair da igreja, de não ser mal visto pela igreja, injustiçou Jesus. Não defendeu Jesus, não reconheceu sobre Jesus. Eles falaram foi, olha, é verdade que ele era cego, mas eu não vou me meter nisso aí. Se ele é fato que ele está, mas quem foi, quem não foi, conversa aí, fala com ele e resolve. Depois deu o texto, já vê claramente que ele lá diz que eles fizeram, só falaram assim porque tinham medo de perder o lugar deles, o espaço deles na sinagoga, na religião. Quantas pessoas em nome da religião? Quantas pessoas vão te abandonar? Não vão se levantar em sua defesa, em nome da religião, para não perder o status, para não perder o aplauso, para não perder o convívio com o clube, com a religião, com os amigos, não ficar mal visto na família, se ficar do seu lado. Quantos? Eu sei disso. Eu passei, acredite, por isso. E passo até hoje. Vão ter aqueles como Nicodemos, que acreditaram em Jesus, que foi lá escondido conversar com Jesus, creu em Jesus, e que quando está lá Jesus sendo julgado pelas autoridades religiosas, estão decidindo lá sobre matar ou não matar, ele toma a defesa dele. Existirão amigos seus, níveis de amigos seus, que vão lá nos bastidores, você não está vendo, eles vão tomar a sua defesa. Eles vão falar, ué, mas não. Não, não é bem assim. Ou vão fazer questionamentos para tentar aliviar a sua barra, porque te conhece, mas não tem coragem de dizer que te conhece. Eles vão fazer, mas e se tal situação, e se foi isso ou aquilo? Mas eles não têm coragem, eu sei quem é o M, eu sei que não foi. Deixa eu dizer para vocês o que foi aqui. Ele não tem coragem de dizer que te conhece, que acredita em você. E Nicodemos, então, quando está lá fazendo questionamentos ali no meio do julgamento em relação a isso, a condenação que estavam fazendo sobre Jesus, as mentiras sobre Jesus, porque eram tudo mentira, não tinha um fato condenável em Jesus, diferente de mim e de você. Eles questionam, você também por acaso já está acreditando nele? Ele cala a boca. Nicodemos sai de cena. Acabou a defesa. Ele não assume uma posição. Ele não assume que está do lado de Jesus. Mas também, e aí repito, aqui eu estou falando didaticamente, existem as pessoas, outro nível de pessoas, pessoas mais próximas. Tem próximo como Judas, mas tem outros próximos, e pessoas como João, o nível de amizade de João, que a Bíblia dá a ideia de que é o mais próximo que tinha de Jesus. E eu tenho a impressão que a pessoa mais próxima mesmo, que te conhece mais, naquilo que é mentira, essas pessoas vão agir, sabe como? Muitos deles vão dizer assim para você, ou um deles, eu ouvi, talvez nem te diga, olha, eu ouvi falar isso, não preciso nem saber se é ou se não é, não vou nem tocar nesse assunto, porque eu tenho certeza que não é, ou que se for, não é pelas razões e pelos motivos que estão dizendo, não é na conotação e do jeito que estão dizendo. E eu sei disso, porque eu ando com Jesus, eu não conheço de ouvir falar, eu sei disso, que eu não vou nem perguntar, eu não vou nem questionar. Esse é o que faz a diferença de quem te conhece de ouvir falar e quem te conhece de andar com você. De como no caso de João, de estar do lado, de recostar o peito na cabeça, no ombro de Jesus. Como um dos textos menciona que ele fazia ou que fez. É aquele que está próximo. É como ali Jó, depois de ficar questionando a justiça de Deus, e de fato, pelo que estava posto e ele tinha o conhecimento de ouvir dizer da lei, ele só podia questionar, Deus está sendo injusto.
Mas ele não conhecia Deus pessoalmente. Seus olhos nunca o tinham visto. Ele nunca tinha falado com Deus. E por isso ele questionava e julgava Deus. Mas quando Deus aparece e diz: quem é você, Jó, que está aí me julgando? Vem cá, vamos conversar. E não foi num tom muito firme, né? Quem é você? Independente do tom, quando Deus se relaciona com você, a resposta de Jó foi: antes eu te conhecia de ouvir falar, e por isso eu questionava. Mas agora os meus olhos te veem, e por isso a minha boca se cala. Foi isso que Jó fez. Agora eu te conheço. Te conheço num outro nível. Os samaritanos conheciam Jesus num primeiro momento da mulher samaritana que chegou e falou dele. Mas depois eles dizem: antes nós te conhecíamos do que ela te dizia a seu respeito. Conhecíamos de ouvir falar. Mas agora nós te conhecemos pessoalmente. E agora tudo muda. Tudo muda. Vamos ver pessoas além de João como Pedro, que estarão, sim, acredite, dispostas a morrer por você, a entrar numa briga que nem você entraria nessa briga por você, como nem Jesus entrou nessa briga e Pedro diz: eu entro nessa briga por você. E ele fez. Num primeiro ano, no impulso, ele fez. Nem Jesus sacou da espada para cortar a orelha nem pescoço de ninguém. E Pedro vem no meio de gente armada e um monte de gente e diz: eu vou morrer, mas eu vou levar a orelha de um. Ele tentou levar, foi o pescoço. Ele tentou levar a orelha, porque ele não tinha destreza com a arma. Duvido se ele tentou, foi dar um aviso, cortar a orelha para assustar se tinha um monte de soldado armado ali. Ele tentou cortar o pescoço. Pelo menos o pescoço de um eu levo. Que estão levando meu amigo aqui, estão fazendo essa injustiça com meu amigo. Tem gente que, em relação a você, você tem nível de gente, talvez você não enxergue, mas é possível que tenha gente, amigo seu, como eu sei que tem amigo meu assim. Eu sei que tem gente próxima a mim assim. Eu sei. E eu sei aqui na minha cabeça, alguns deles eu imagino quem são. Por nomes. Ah, não, mas a Pedro fez isso, mas depois ele negou Jesus 3 vezes. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas como ele disse, estava disposto a morrer por Jesus, ele morreu. A história registra, os livros registram que ele morreu, ele foi perseguido e ele não negou, mesmo Jesus não estando mais aqui, já tendo ido embora. Estava muito mais longe, entre aspas, do que quando ele fez aquelas 3 primeiras negativas. E ele foi crucificado e disse: só me faz uma coisa. Eu não sou digno, a história registra, os livros narram que ele, então a tradição cristã registra, que ele teria só dito e ele morreria crucificado, e disse: deixa eu só pedir uma coisa. Eu não sou digno de morrer da mesma forma que o meu amigo morreu. Eu não sou digno, eu conheço ele. Eu mancho a história dele se eu morrer do mesmo jeito que ele. Eu conheço meu amigo, só me faz um favor, me mata. Mas me mata de cabeça para baixo. Porque eu não sou digno de morrer do mesmo jeito que Jesus morreu. Vão ter amigos assim. Vão ter amigos como Tiago, que talvez até vão dizer para você: o Emer, vem cá, eu ouvi umas coisas sobre você, que é um dos apóstolos, né? Talvez até, aqui estou conjecturando, Pedro, Tiago e João eram os mais próximos, por isso que eu digo sobre Tiago, assim. Talvez até vai chegar e vai dizer: o Emer, eu ouvi umas coisas sobre você. Eu não sei se acredito, se eu não acredito, ou então eu queria ouvir de você. Eu não quero tirar um conceito a partir do que os outros dizem. Pelo relacionamento que eu tenho com você, não me pareceu ser. Eu queria ouvir de você. Dar a oportunidade de você dar para ele a sua versão. Dar a oportunidade para ele de você dizer: é verdade, eu fiz mesmo e foi desse jeito. Eu errei. Tem amigo que vai dar para você a oportunidade de olhar nos olhos dele e dizer assim: é verdade, eu fiz mesmo. Eu fiz essa merda minha. E aí alguns deles vão embora. Mas alguns, mesmo você dizendo eu errei, mas conhecendo você, vão dizer: pois eu fico. Mesmo você tendo errado. Porque eu também erro. Eu fico aqui com você. Eu não vou te abandonar e eu não vou te jogar pedra. E vão ter amigos como os demais discípulos. A gente costuma criticar Pedro, que negou, Tomé, que duvidou, mas a Bíblia diz que todos duvidaram. Depois eu compartilho alguma coisa com vocês sobre isso. E aqui diz que todos abandonaram Jesus. Todos. Todos abandonaram.
Mas os discípulos voltaram. Vão ter amigos assim, que vão te abandonar ou que te abandonaram, mas vão voltar. E o que importa não é eles terem ido embora, o importante é eles terem voltado. Quem volta mostra que ama. E talvez quem volta ainda mostra mais amor do que quem nem foi, gente. Porque é mais difícil fazer o movimento de volta do que não fazer o movimento de ida. Se quem não vai, não te abandona, precisa de uma intensidade de amor, acredite. Quem foi tem que engolir um orgulho gigante, por isso precisa te amar 2 vezes mais para voltar. Se alguém volta, aceita o seu amigo que volta, ele é seu amigo se ele está voltando. Não o julgue, não o condene por ele ter ido, por ele ter dado ouvidos, por ele ter também estado entre os que gritaram crucifica, crucifica. Ei, foca, aqui e agora. Ele voltou, ele quer estar do seu lado, seu amigo, sua amiga. Então, eu repito, vão ser poucos esses amigos, mas eles existem. Mas você precisa de poucos amigos. Eu espero que você tenha entendido. Esse é o meu presente para você. Meu presente de aniversário para você. E eu tenho recebido esse presente de Deus ao longo dos anos. Isso tem me mantido vivo. E bem vivo. Eu não estou dizendo que você deve viver irresponsavelmente. Sem se preocupar absolutamente com o que as pessoas dizem. Como Jesus diz, o que as pessoas estão dizendo? Existe esse nível de preocupação, entre aspas. O que as pessoas estão dizendo a respeito de mim? Eu devo levar isso em conta, sim. Mas, e o mas aqui, eu gosto de dar para ele esse sentido, que não dá para saber em princípio se é no sentido aditivo ou se é no sentido adversativo. Eu gosto de tomar esse mas com o sentido adversativo, de o que realmente importa é o que vocês dizem e pensam a meu respeito. Alguns poucos. Eu tenho esses alguns poucos. E tantos quantos quiserem, tendo ido, voltar ou se unir a esses poucos, o meu coração, a porta do meu coração vai estar aberta. E eu quero de você, esteja com o seu coração aberto para as pessoas que ficaram e para as pessoas que quiserem voltar. E não dê tanta importância, por mais que você possa ficar triste, sim. Jesus se entristeceu também com os que foram, com os que ficaram demandando provas de um nível que não podia ser provado, que não cabia ser provado e que não ia ter utilidade nenhuma no final das contas. Mas Jesus se alegrava com os que ficaram, se alegrava com os que voltavam. E, claro, tentava conquistar aqueles que foram. Tente conquistar de volta os que foram também. Abre o seu coração, tá bom? Então, esse é o presente de Deus para você no meu aniversário. Relaxa. Desiste de tentar atender a todas essas demandas de provas sobre você, sobre quem você é, sobre se é verdade ou se não é verdade, sobre se você fez ou se você não fez. E descanse. Descansa em quem você é em Deus. Em quem Deus diz que você é. E cresça nisso, desenvolva-se nisso. Imagem e semelhança de Deus. Fique cada vez mais parecido com Ele. Busque cada vez mais ser parecido com Ele. E isso vai ser suficiente, tá bom? Obrigado por você receber me dar o presente no meu aniversário de me ouvir e aí me permitir te dar esse presente de aniversário, tá bom? Deus abençoe.